que mais ninguém pediu para cantar, vamos ler a palavra? Números capítulo 11, irmão. Números capítulo 11, versículo 12 a seguir. Números 11, versículo 12 diz assim: Concebi eu porventura todo este povo, dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dai-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se acho favor aos teus olhos, então não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu vou dar uma rápida palavra, irmão, até porque nós estamos aqui na igreja num trabalho de oração há 30 dias, e essa é a última semana, e eu não poderia perder a oportunidade de orar com vocês, já que vocês estão aqui, né? Amém? Eu quero que você observe uma coisa, irmão. Todo mundo, todo pastor, quem trabalha no reino, chega o dia de estar cansado. Chega um momento na vida que você cansa. Todo pastor vai cansar um dia. Não é fácil carregar a obra de Deus como se fosse super-homens. Muitos tentam fazer isso, mas não conseguem. Para fazer a obra de Deus, sempre vamos depender de pessoas, de ajudantes fiéis, para estar ao nosso lado, para ajudar a trabalhar no reino de Deus. Nós precisamos de homens que queiram fazer. Moisés já estava cansado, Moisés já estava estafado de tantos problemas para resolver, tudo que tinha de problemas, de julgar, de dar conselho, de resolver, vinha Moisés. E ele cansou, como qualquer um cansa. E ele falou com o Senhor, Senhor, se for possível, mata-me então. Eu não sou pai desse povo, para que o Senhor possa mandar eu levar eles no colo até a terra prometida. Não foi eu que prometi nada a eles. Deus manda Moisés escolher de entre o povo anciões, homens sábios, homens que já tinha responsabilidade no meio do povo, de cada tribo. Ele escolheu as pessoas. Ele disse, traz a tenda, ou seja, traz ao tabernáculo aí. Trouxeram eles ao tabernáculo, disse, para que eles assistam junto com você. Aí quando estavam juntos, Deus falou assim, agora eu falarei contigo. Olha para mim, irmãos. O texto que na realidade eu quero que você entenda, é o texto que, esse é o versículo 16.
Quando ele traz os homens, Deus fala assim: eu vou tirar do espírito que está em você. Não é isso aí não, irmão, é o seguinte: eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar neles. Preste atenção numa coisa aqui, irmão. Olha para mim, irmão. Há algumas questões nesse texto que eu quero que você entenda. Primeira questão: Deus fala: traga pessoas que possa te ajudar, que assistam junto contigo. Tragam pessoas que possa trabalhar junto com você. Pastor tem que saber escolher as pessoas que põe do seu lado. É certo que uma vez ou outra você sempre vai errar a escolha, porque não somos super-homens. Mas saber escolher para nos ajudar é a razão de descansar na caminhada. Olha, irmão, homens que possam ficar contigo, porque tem muitas pessoas que passam por nós que não têm nenhuma intenção de ficar conosco. A intenção é fazer um trampolim. Vou aproveitar de fulano porque ele tem uma certa tem uma visibilidade melhor se eu chegar perto dele, então eu vou aproveitar da presença dessa pessoa, vai passar por nós. Há muitos que fazem isso. Tem que ser pessoas que querem ficar conosco, que estão dispostos a carregar a obra conosco, a ombrar as dificuldades conosco. Tem pessoas que querem aproveitar do espaço para virar pregador, irmão, para ficar visível o seu ministério. Essas pessoas, eles não servem para estar do nosso lado. Eles podem até estar conosco, mas do nosso lado tem que ser pessoas que ficam conosco, que vai trabalhar na obra, que vai carregar a carga junto, que vai ajudar a fazer. Muitas vezes nós não observamos isso e colocamos qualquer pessoa. Quando você precisa da pessoa, fala: irmão, eu tenho um trabalho na sede. Pastor, não posso. Irmão, eu tenho um negócio para você fazer. Pastor, não posso. Hoje eu trabalho na regional. Hoje eu não posso. Tem que ser pessoas que estão dispostas a ombrar a obra, a carregar a carga. É a primeira questão do texto. A segunda questão do texto: o Espírito que está sobre ti, ele não vai. Tem pessoas que acham que ele recebeu um poder maior do que o do pastor, irmão. Já recebeu uma unção melhor do que a do pastor. Não, porque o meu pastor, ele é. Eu vi alguém escrevendo isso na internet uma vez. Eu gosto de ouvir pregador aqui no YouTube, porque o meu pastor não sabe pregar. Eu falei: mas você está crente até hoje? Eu só escrevi embaixo: você está crente até hoje? Ele disse: estou. Eu falo: então, quem sustentou essa vida até hoje? Foi aquele arrozinho com feijão lá na casa, né? Precisa de pessoas que entendam que o Espírito que vai atuar na vida dele não vai fazer ele maior do que o pastor da igreja. Nem um líder, nem um vice, ninguém vai ficar maior no sentido de ação de Deus, a ponto de querer governar o líder. Tem pessoas que querem governar o pastor, nem que seja com profecia. Nem que seja com profecia, ele tenta te governar. Ele tenta colocar algum palpite em algum lugar. Aí depois fala: não, eu estava tentando fazer uma surpresa para o senhor. Não, você estava tomando decisão sem o pastor saber. Tomando atitude sem o pastor saber do que estava acontecendo. Nós precisamos de pessoas que entendam: olha, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, Moisés, e vou colocar na vida deles. E veja bem, eu vou tirar um pouquinho de ti, e vou colocar, não vou tirar o Espírito de ti,
e eu vou tirar um pouquinho de ti e vou colocar, quer dizer, aquele que eu coloquei sobre você, na sua vida, eu vou colocar um pouquinho na vida deles, para que eles façam o trabalho, para que eles aprendam a fazer e façam certo. Amém, irmão? Amém, irmão? Olhe para mim aqui. Você nunca terá uma direção melhor do que a do seu pastor. Você nunca terá uma decisão melhor do que a dele. Nunca. Ah não, mas meu pastor não ora, mas meu pastor não jejuma, mas meu pastor não estudou. Não me interessa. Deus colocou, foi sobre ele. E quando Deus escolhe, irmão, não adianta a gente tentar escolher outro lugar, porque Deus faz dessa forma. A terceira questão do texto que eu observo, irmão, presta atenção, é que o Espírito tem que estar sobre nós. Ele tirou do que estava sobre a nossa vida. É da unção que estava sobre o pastor. Ele não escolheu outro lugar, não. Pastor, é que está sobre você. Se não tem aí, não tem como tirar. A igreja só vai receber o que está aqui. Obreiros vai receber o que está aqui, irmão. A grande dificuldade pastoral é entender que nasce o avivamento, o poder, a graça, a unção, nasce aqui, pastoral. É ele que tem a diretriz e o caminho para tomar a decisão e conduzir a ovelha para o local certo. Então vai ter que nascer aqui, irmão. Tem pessoas que ficam esperando um direcionamento. Ah, não, Deus vai dar um direcionamento para a minha igreja. Não vai levantar alguém para direcionar. Deus vai falar e direcionar você. É nós que vamos diante do Senhor, conversar com o Senhor, entender com Deus o que deve ser feito na igreja e como deve ser feito. A esperança da igreja é que de nós nasce, de nós possa brotar uma água que alimenta e sacia a sede espiritual deles. Mas tem que nascer aqui, irmão. Me desculpa falar isso com pastores e obreiros, né? Mas existe uma questão, irmão. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não jejumam mais. Não quer mais matar a carne, irmão. Eu já vi muitos pastores que no culto de terça-feira ele vai pregar e ele está na rua andando, ele está na rua trabalhando, ele esquece que nasce aqui. Deus, as pessoas vão encontrar essa água, esse espírito, esse poder, esta unção na vida pastoral, irmão. Aqui não é uma questão de ter conhecimento ou teologia, ou ser formado em alguma área da ciência, não. Aqui é uma questão de conhecer Jesus Cristo, de conhecer Deus, de ter conhecimento de Deus. Durante esse mês na igreja, eu estava falando sobre a carta de Filipenses, depois de Colossenses, e falei sobre a carta de Tiago, durante essas 3 semanas. E uma coisa que interliga uma carta na outra é que sempre, quando foi Paulo e quando foi Tiago, o escrito é quase a mesma coisa. Eles falam, concordam em uma história. Vocês precisam crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam crescer para se alicerçar no conhecimento de Jesus. O que é conhecer esse Deus? Conhecer esse Cristo, aproximar desse Jesus e conhecer Ele, porque saber qual é a decisão, qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, como Deus quer que seja feito, eu preciso conhecer esse Cristo. Eu não posso falar na igreja aquilo que antes Deus não falou comigo, irmão. Eu não posso ministrar à igreja aquilo que Deus ainda não ministrou no meu coração. Eu não posso ministrar à igreja porque alguém ministrou, porque alguém falou, porque alguém está falando, porque a sociedade está dizendo não. Eu tenho que saber o que Deus quer falar. Por quê, pastor? Porque cada igreja é uma realidade diferente. Dos anos que eu dirijo igreja, irmão, dificilmente a igreja é a mesma igreja. Cada tempo uma realidade, um momento diferente. Até o crente, ele não vem todos os dias para o culto da mesma forma.
Cada dia para o crente ele encontra um problema diverso, um problema diferente, e ele vem com esse problema para a igreja. E aonde vai nascer a palavra? Vai nascer aqui. É por isso que o Senhor vai tirar de Moisés o que tem na vida dele. Não vai caçar em outro lugar onde tem, porque já tinha na vida de Moisés. Moisés tinha uma presença de Deus, um conhecimento de Deus. Moisés tinha uma intimidade com o Senhor, que quando você vai para o capítulo 12, você encontra Deus falando assim: olha, Miriam e Arão, com vocês eu falo em sonhos, mas com Moisés eu falo boca a boca. Moisés é diferente, não é porque é diferente no sentido de ser maior ou menor, não é isso, irmão, porque Deus conversa e fala e age na vida de cada um de forma diferente, bem diferente. Por quê? Porque cada pessoa é singular, cada pessoa é única. Então Deus não fala comigo da forma que fala com você, não, Deus fala comigo do meu jeito, da minha forma. É por isso que o Espírito do Senhor precisa estar na cabeça, na vontade do líder. Para a ação de Deus na igreja, o Espírito aqui, Deus vai tirar daqui, vai nascer daqui. O pastor Abinaí, toda terça-feira ele coloca lá, né, jejum de terça-feira. Tem pastores que não jejuam mais, mas jejum de terça-feira. Pastor, mas eu não posso jejumar na terça por algum objetivo. Jejum na quarta, jejum na segunda. Muda o dia, mas não deixa. Jejum é tão quanto importante quanto você orar, irmão. Ah não, mas eu estou orando muito, eu não preciso jejumar. O jejum mortifica a carne. Mata o desejo. Quem é que não tem desejo maligno? Nós somos malignos por natureza. Tira a pedra Jesus da natureza nossa, que ela floresça, ela nasce de novo, o mal nasce de novo, é só tirar Jesus, não é que ele saiu de dentro. Ah não, estou com 40 anos de crente, agora eu posso parar de jejumar, porque com 40 anos o mal já saiu. Não saiu não, irmão. Jesus um pouquinho assim, que ele deixa você agir sozinho, já fazemos coisa errada, já estamos falando coisa errada. Nós precisamos dessa pedra que é Cristo sobre a nossa vida, dia após dia. E o que faz isso em nós? Jejumar, matar a carne, apagar a vontade da carne na nossa vida, para que o Espírito apareça em nós. Para que o Espírito possa agir em nossa vida, é preciso o nosso eu morrer a cada dia. E eu não estou dizendo eu vou matar, eu matei o meu eu ontem. Não, eu tenho que todos os dias matar um pouquinho do eu, para que Cristo possa agir na minha vida. Porque dado o mesmo espírito do líder, a mesma unção àqueles que o auxiliam, irmão. Olha para mim, irmão, a mesma visão. Pastores, é difícil para a gente, quando você tem uma ideia, que os seus liderados não acompanham, não conseguem enxergar o mundo espiritual e nem enxergar a vontade de Deus para a igreja, da forma que você enxerga. Aí você tenta explicar, e as pessoas, nem os vice entendem aquilo. Começa a haver uma difusão entre o que o líder sente, o que ele quer, com o que os liderados querem. É preciso falar a mesma língua, e para falar a mesma língua, o Espírito que fala aqui tem que falar lá. O Espírito que fala em mim tem que falar no meu vice. Não adianta eu falar que é necessário orar, se o meu vice está falando que não. Ele não está falando com a boca, mas ele está falando com a ação. Porque ele não vem para oração, porque ele não participa junto, porque ele não está do lado, porque ele não dá apoio. Porque se as pessoas não verem que o vice está presente, eles vão dizer, ué, não é tão importante assim não, porque fulano que é o vice do pastor não está na oração, por que essa oração deve ser importante? Então, é importante que o Espírito de Deus na minha vida dá a visão do reino, e essa mesma visão é passada àqueles que auxiliam no reino de Deus. Sendo assim, carregamos a obra com mais facilidade, porque cada um vai fazer uma parte dela e vai ficar leve, vai ficar fácil. Eu sou grato a Deus, porque no Nova Olinda sempre Deus me deu homens que a maioria dos problemas quase nem chegam em mim. Quando chegam,
ele já tirou a maioria das pedras, só ficou o cascalho mesmo leve, já está praticamente resolvido. A não ser aquelas coisas de grande porte, né, que não dá para resolver, mas existe muitas coisas que eles já resolvem, como diz o goiano, já mata lá no meio deles mesmos, já resolve. Isso ajuda o pastor a trabalhar. Irmão, quantos pastores estão suicidando? Quantos pastores estão pendurando a gravata e não quer ser pastor? Eu estava conversando com um irmão esses dias, e ele falou para mim que o pastor dele, eu não lembro qual foi esse irmão, ele falou para mim, pastor, o meu pastor uma vez, ele parou de dirigir igreja, depois de muitos anos, ele já estava velho, ele parou de dirigir igreja, ele não queria nem saber de crente. Quando falava em crente para ele, ele xingava os crentes. Essas pestes. Ele revoltou tanto, sofreu tanto na obra, que quando falava assim, vai vir um crente na sua casa, ele falou, não quero nem ver isso. Quero nem saber que o senhor vai na igreja. Não, vou ser crente em casa. E ele foi muitos anos pastor de igreja. Exatamente por dirigir igreja muitos anos, e carregar o peso, que ele falou, não quero nem ver isso mais na minha vida. Se não tomarmos cuidado, ficamos nessa situação. Começamos a olhar a obra como inimigo e não como amigo, irmão. Começamos a ver as pessoas como aqueles que querem, na realidade, nos matar em vez de nos ajudar. Por causa do peso, do cansaço, daquilo que traz sobre a nossa vida. Mas quando você encontra homens fiéis, que enxergam igual você, que vê igual você, que trabalha na obra igual você, quando você encontra pessoas dessa forma, você tem descanso, você tem paz. Eu no Nova Olinda eu não faço muita coisa, a maioria das organizações do Nova Olinda não é eu que faço, não é eu que organizo nada aqui, tudo são eles que organizam. A única coisa que eu faço direto aqui é servir ceia, é vir cá e celebrar a ceia, e isso é eu que organizo. Mas praticamente o culto de terça é eu que organizo. Mas as outras coisas na igreja eu não fico atrás observando, porque tudo eles fazem. O grupo de louvor funciona do jeito deles, tem um líder deles aí que trabalha, que faz. O evangelismo, tem pessoas que fazem o evangelismo. As visitas de senhoras, de jovens, de varões, tem pessoas que fazem, faz com excelência, porque enxergam uma obra da forma que eu vou enxergando o reino de Deus. Olhe para mim, irmão, se o Espírito que está em você habita no meio do seu povo, eles vão enxergar a obra igual você enxerga. E se alguém enxergar diferente, é porque não tem o mesmo Espírito que tem na sua vida. Quando a pessoa enxerga diferente, vê diferente e quer fazer diferente, pastor, você já pode colocar ele de canto e falar, não, você não enxerga o reino. Não tem o mesmo Espírito, não fala a mesma língua. O que na realidade a obra precisa é de pessoas que têm capacidade de Deus na vida. Escolha anciões, homens que têm responsabilidade, homens e mulheres que podem fazer qualquer coisa, que tem segredo, que sabe manter segredo, que sabe olhar para a pessoa, que observa uma coisa, ancião não é só porque está velho, não. Presta atenção no que eu vou falar com você aqui. O velho, a pessoa que já está acima dos 60 anos, ele compreende mais as outras pessoas. Ele já passou por muita coisa. O novo, ele não aceita as coisas com facilidade. O velho não se dobra com facilidade, ou seja, ele não é levado por qualquer vento. Ele tem uma posição na vida dele. Mas ele olha para o novo e fala, não, vai mudar. Tem gente que olha para o adolescente e fala, essa praga não presta. O velho olha e fala, não, vai mudar. Ele vai ter tempo, ele é novo, é criança, ele vai mudar. Pastor, mas lá na minha igreja tem uns velhos que não entendem os adolescentes. É porque não tem o Espírito de Deus, irmão. Nós precisamos de pessoas que têm a capacidade de Deus na vida. Quem faz isso? Deus. Amém, irmão? É uma oração que eu faço toda madrugada. Senhor, me dá homens fiéis. De vez em quando aparece um infiel, mas Deus me dá homens fiéis, que eu não tenho nenhuma preocupação em colocar a obra na mão deles, porque fazem com prazer. A obra precisa de pessoas que trazem descanso e não peso.
Tem pessoas que parece que já andam com caminhão de concreto nas costas e quando vai perto da gente já quer jogar nas costas da gente para a gente carregar para ele. Não, irmão. Nós precisamos de pessoas que aliviam a carga, que ajudam a levar. Ajuda. Como que é ajudar, irmão? Ajudar é a pessoa que chega e fala: pastor fulano está faltoso na igreja, eu vou ajudar. Ah, tem algo para fazer aqui, pode deixar, pastor, isso aqui eu organizo, isso aqui eu faço. Pode deixar que isso aqui eu resolvo. Ah, eu tenho que visitar não, pode deixar que eu vou visitar lá e vou resolver. Ajuda a fazer a obra de Deus. Amém, irmão? Vamos orar 50 minutos? Você dá conta, irmão? Só 50, não é nada mais, nada menos do que 50 minutos. 50 minutos é uma brincadeira para você que já tem mais de 30 anos de crente, você já está acostumado, irmão. Amém, irmão? As pessoas da cabeça branca aí que não pode joelhar porque está com o joelho quebrado, pode ficar sentado mesmo. Mas se você está bem, dobra o seu joelho, não fica sentado não. E só levanta do seu joelho quando eu levantar.